Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito das Coisas. Nessa aula, pessoal, nós vamos estudar a figura do desforço imediato e a legítima defesa da posse. Primeiramente, o que são essas figuras? Eu expliquei na aula passada que o direito das coisas, excepcionalmente, autoriza as pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos em uma determinada hipótese específica. E essa justiça com as próprias mãos, ela é chamada de desforço imediato ou de legítima defesa, embora 90% dos autores se refiram a desforço imediato e legítima defesa como expressões sinônimas. Aqui eu vou fazer uma diferenciação para vocês, mas se vocês usarem como sinônimos, vocês vão estar de acordo aí com 90% dos autores que também não fazem essa diferenciação. Então imagine o seguinte, quando o possuidor se acha presente, tem turbado a sua posse ou tem esbulhado a sua posse. Turbação, ele perdeu parcialmente a posse, esbulho, perdeu completamente. Quando isso acontece, a pessoa pode tentar, o possuidor pode tentar recuperar o seu bem com as suas próprias mãos. Isso é um direito que ele tem. Se for caso de turbação na posse, que ele perdeu parcialmente o bem, a gente fala que ele pode usar a legítima defesa da posse. Se for um caso de esbulho possessório, que ele perdeu completamente o poder sobre a coisa, a gente fala que ele pode usar a figura do desforço imediato. Então, se você é daquelas pessoas que gosta, de um direito bem técnico, cada expressão significando uma coisa, legítima defesa da posse é autotutela, é a defesa da minha posse com as minhas próprias mãos quando eu tenho uma turbação. E desforço imediato é a minha defesa da posse, com as minhas próprias mãos quando ocorre um caso de esbulho. Essa é a diferença entre a legítima defesa da posse e o desforço imediato. Continuando aqui, então, vocês já sabem, onde que está fundamento disso, lá no 1210, parágrafo 1º, o possuidor turpado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, Então, está aí a defesa que nós temos. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, quando o Código Civil usa essa expressão por sua própria força, ele está falando assim para o possuidor. O possuidor, deixa eu te contar, eu não vou te ajudar a recuperar a posse. Se você quiser a ajuda do Estado, entre com uma ação possessória e eu vou te dar uma resposta rápida. Mas, em matéria de legítima defesa e de esforço imediato, eu não posso ajudar os particulares a fazer justiça com as próprias mãos. Então, o possuidor que quiser usar desses artifícios, legítima defesa ou de esforço imediato, ele tem que fazer o que for necessário com as próprias mãos. Ele pode ir lá sozinho, ele pode ir lá com a ajuda de familiares, ele pode até chamar empregados para ajudá-los, na desocupação do imóvel, pode até contratar uma força, umas pessoas para ir lá ajudá-lo a recuperar essa posse. Ele pode fazer isso. A única coisa que ele não pode fazer, pedir auxílio da autoridade policial. A autoridade policial, pessoal, a força policial, ela é uma força do Estado. E o Estado vai sim ajudar o possuidor, mas é com as ações possessórias. Então, se invadiram minha fazenda, e eu chamar a polícia, de acordo com os nossos artigos aqui, a polícia vai me orientar a constituir um advogado. Perfeito? Então, a polícia não vai se unir ao Roberto aqui para invadir a fazenda e expulsar as pessoas, dando tiro, dando soco, o que for necessário, a força necessária para expulsar as pessoas de lá. A polícia não vai fazer isso. Vai fazer isso se houver uma ordem judicial para que ela faça isso, tá bom? E ordem judicial, como o próprio nome fala, é uma ordem do Poder Judiciário. Então, requisitar força policial, sem chance. Mas pode chamar funcionários, pode chamar amigos, pode chamar os funcionários do vizinho? Pode, certo? Só não chama o Estado, porque o Estado, a forma do Estado ajudar o possuidor é de outra forma, é judicialmente, tá bom? Então, tem que ser por suas próprias forças. E outros requisitos que nós temos
sobre essas figuras, primeiro, tem que ser rápido. Pessoal, o possuidor, assim que soube que a sua posse foi turbada ou esbulhada, ele já tem que partir para recuperar essa posse. Não é um negócio que eu vou falar assim, ah, não, semana que vem eu vou lá. Não, moço, funciona assim não. Ou você vai agora ou acabou. Depois, para você recuperar sua posse, é judicial, embora tenha caminhos que nem sejam demorados, eu vou mostrar para vocês. Mas tem que ser judicial, que seja logo e que faça somente o indispensável. Não é porque os possuidores, né, estão lá de forma ilícita que isso te dá o direito de ser agressivo, né, de usar meios imoderados. Não. Faça só o que for necessário, porque se você cometer excesso, um dos tipos penais que pode incidir é o do 345. É só um, né, um dos mais leves que nós temos envolvendo essa figura aqui. Então, que seja breve, soube, já parta para defender a sua posse e faça somente o indispensável. O Estado vai fiscalizar muito, né? Perguntinha aqui. João estava em São Paulo, nós estamos aqui em Uberaba, Minas Gerais. João estava lá na capital de São Paulo quando descobriu que invasores se apossaram do seu imóvel em Uberaba. Alguém ligou para ele e falou assim, ô João, entraram aqui na sua casa, tem um pessoal que mudou para sua casa desde ontem. João retornou à cidade imediatamente, mas em razão da distância, só chegou ao imóvel 7 horas após o esbulho. Ainda assim, caberá o desforço imediato? Perguntinha para vocês pensarem. Resposta, sim. Tão logo ele soube, ele começou a tomar os atos para desocupar o seu imóvel. E o primeiro ato era pegar a rodovia e vir embora. Então, tá certo? Se os atos de autotutela foram tomados na primeira oportunidade, você já começou a tomar as providências para desocupar o seu imóvel, não tem problema ele ter chegado no imóvel 7 horas depois. Isso não vai mudar absolutamente nada. Perfeito? Então, esbulho e turbação, vocês já sabem o que é. Ocorreu, posso, né, praticar o desforço imediato e legítima defesa, se for com as minhas próprias forças, se for imediato e o que faltou mais? Minhas próprias forças, imediato. Aí, se eu fizer só o indispensável para conseguir a desocupação. Certo? São os requisitos que nós temos sobre essas figuras. Combinado? Grande abraço, então. Até a próxima aula.